Fala, mestre. Pera aí. É só um minuto. Tranquilão, tranquilão. O fone aqui não ajustou como eu queria. Alô? Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Ué? Perfeito. Por que não tá ouvindo o áudio pra mim? Não tá, não tá ouvindo áudio pra ti? Não, eu tô ouvindo, mas pelo celular só, não pelo fone. Só que estranho. Eu tô te ouvindo pelo fone, eu tô conseguindo te ouvindo tri Será bem. que eu tô certo? Tô. Ah, mas se tu tá me ouvindo, tá beleza. Se tá me Tá, ouvindo, tá deixa eu tirar beleza. o fone. Pode ser, pode ser. Pronto. Beleza. Vou aumentar Como o é que tá, volume. Pompeu? Pera aí. Tô aqui. Pronto, tá me ouvindo bem? Perfeito, cara. Perfeito. Aê, Beleza. Como é que tá, Pompeu? Tudo certo? tudo bem. Beleza. Tranquilo. Pompeu, Ah, já sei o que é que deu merda. Pera aí. tranquilo, vai lá. Vamos ver se é isso. Acho que eu tenho que apertar o microfoninho que tá aparecendo aqui. Ah, isso é. É, Um isso monte é. de lero-lero agora que não tinha antes, né? Faz tempo que eu não faço live? Nem sei. Tem. É verdade, tem um monte de íconezinho que aparece. Fala aí. Tô te ouvindo. Ah, agora tá beleza. Agora conectou. Agora estamos aqui. Aí. Já tô na live. Oi? Espera só um minuto. Fala, live. Tranquilo, tranquilo. Tá bom. Já tô aqui. Beleza pura. Como é que tá, Pompeu? Tudo certo? Tudo certo, meu querido. Graças a Deus. Que bom, cara. Pompeu, antes de mais nada, brother, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite aí pra gente trocar uma ideia. Dizer que, cara, eu não sei se tu vai lembrar, mas lá em abril de 2020, começando a fazer as lives aqui, eu acho que foi a segunda live que eu fiz, cara, e elas não ficavam salvas ainda no Instagram, a gente fazia e ela morria. E aí, eu tava pensando esses dias assim, pô, cara, eu falei com todo mundo de novo e, pô, cara, e a live que eu fiz com o Pompeu vai ficar no esquecimento. Então, cara, nada mais justo chamar uma lenda de novo para poder conversar e trocar uma ideia aqui. Então, obrigadão, Pompeu, por ter aceitado o convite aí, cara. Imagina, cara, eu que agradeço, cara, a oportunidade de poder falar de heavy metal, poder falar de rock. Opa, pera aí que tá zoado. O que aconteceu aqui? Ah, tá. Fazer um esquema aqui. Fico agradecido aí pelo espaço, entendeu? Por você abrir de novo o espaço para mim, para eu poder falar aí de um pouquinho de metal, de rock, com a galera. E acho que moiou para ele. Aí, Sempre bom, né, cara? voltou. Pompeu! Aí, beleza. Voltou, voltou. Pompeu, como a gente já conversou naquela outra live, a gente falou um pouco da história do Corsos, né, cara? Uma das bandas mais fundamentais do metal brasileiro, e também dizer que quando a gente fala de história de heavy metal no Brasil, não tem como não falar de Marcelo Pompeu e do Corsos, né, cara? São histórias que Obrigado, obrigado. se, se Obrigado fundem, por né, esse cara? elogio. Eu acho que o metal é muito maior do que eu, né? Não, Principalmente o cara, metal mas brasileiro é eu. muito maior do que eu. Não, tudo bem, mas eu acho assim, ó, que não tem como a gente falar de metal brasileiro sem associar o teu nome, sem associar o nome do Corsos, entendeu? Obrigado. Assim, são histórias que acabam se fundindo e, cara, talvez o metal nacional não fosse o mesmo sem o Corsos. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre Seria, deixar frisado. eu discordo de você. Seria assim, Não sei, cara. seria a mesma coisa, de outra forma, mas seria a mesma coisa. Entendeu? Eu Bom, acredito que a gente tem a nossa relevância, a nossa importância, mas o metal é muito maior do que qualquer outra banda. Pompeu, deixa eu te perguntar uma coisa. Pra gente começar a nossa conversa falando aqui agora sobre o Marcelo Pompeu. Ah. Quando surgiu, Pompeu, pra ti, essa história de rock e heavy metal na tua vida, como é que isso entrou, cara, na tua vida, assim? Isso aí, o Ah, Corsos é de 1983, são 40 anos, né, cara? Mas como é que isso entrou na tua vida antes do Corsos? foi numa escola que eu fui estudar. Eu era bolsista, eu fui lá para jogar futebol, estava quebrado, estava engessado a coxa até o tornozelo.
Eu tinha torcido violentamente meu joelho direito e meio que estava assim num canto, assim, entendeu? E eu percebi que tinha uma rapaziada muito roqueira dentro da minha sala de aula, porque era todo mundo meio cabeludo, sabe, não ia com a camiseta da escola, iam mais com camiseta de banda, aquelas camisetas preto e branco da época, né? E, Uhum. e ficavam lá cantando, falando de metal, de bandas, eu não sabia interagir com isso, aí ficava muito assim no meu canto, assim, né? Porque eu estava meio, talvez assim, numa situação mais depressiva, né? Porque eu nunca fui um cara popular em escola. A única hora que eu tinha um pouquinho de popularidade é quando eu ia para a quadra jogar futebol, salão, né? Uhum. E o que aconteceu? Essa rapaziada me abraçou, me viram ali no canto, entendeu? E começou a me chamar para eu participar lá com eles, conversar na hora do intervalo da aula, começamos a se conhecer, expliquei a minha história, né, para eles, e aos poucos Uhum. eu fui começando a me influenciar pela música que eles ouviam, até pela vontade que eu tinha, vamos dizer assim, de participar e de ser aceito, de estar no meio deles ali, né? Até mesmo Sim. foi usado, né? Pompeu é meu sobrenome verdadeiro, meu nome é Marcelo, não é com dois L, vocês colocaram com L, mas é com dois, é Eu Marcelo. coloquei um L É, só, depois que já estava pronto, é, depois até te peço desculpa, mas. relaxa. Marcelo Marcel Pompeu, né? E como tinha muito Marcelo na minha sala de aula, tinha uns 4, 5, já tinha o cara mais antigo na escola, que era o Marcelo, e todo mundo era pelo sobrenome, né? E foi ali que já nasceu o Pompeu, né? E um ano depois, um ano e meio depois, não sei te falar, me tornei headbanger. Eu não era ouvinte de heavy metal, não era headbanger. Eu gostava de música de boy, música de rádio da época. E um ano e meio depois, eu já era headbanger e já estava no palco, cantando com meus amigos, né? De escola. Ao máximo. Isso tem E tudo no Pompeu, livro do Cordes. Isso aí tem tudo no livro do Cordes. sim, sim, sim. Mas Mais qual foi aquela banda, detalhado cara? até, mais detalhado, né? Sim, 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 sim. E qual foi aquela banda que te despertou esse lance do metal? Foi o Que, Black que te bateu Sabbath. assim? Black Sabbath. Eu respondi esses dias também aí naquele review da Road Crew. Foi o Black Sabbath ouvindo o Technical Ecstasy. E Ali pra por ter um diante comecei a vocalista, cara. comprar disco, como qualquer headbanger. Ia na loja. Eu, como tinha pouco conhecimento ainda, eu era mais novo do que todos ali, né? Uhum. Quando eu me tornei headbanger, eu era mais novo do que todos, e então eu ia na ala de heavy metal e ficava achando legal e levando. Eu me lembro que 2 discos que eu comprei foi o Van Halen, o... Ai, meu Deus do céu. O Van Halen, puta, aquele marrom assim, todo cheio de coisa. É Acho que um o... antes do Diver Down, cara. eu tô com na cabeça aqui, mas não é. Eu vou te falar errado. Eu ia dizer que era o. Fugiu. Se alguém souber o título, é uma capa marrom assim, meio marrom, da época lá dos anos 80, um dos primeiros discos. Se não é o segundo, é o terceiro. Acho que depois veio o Diver Down. É um antes do Diver Down, entendeu? Sim, E sim. comprei o do Triumph também, o Elite Force. Ah, só coisa boa, né, cara? Foi meus primeiros 2 discos. E Pompeu, banda, cara. Formar uma banda e principalmente o Corsos, cara. Ó, meu primo Porque, por entrou, o exemplo. Fabiano Vilas Boas. Aí, primão, Opa, beijo pra você. abraço, abraço, cara. Formar a banda, cara. Formar uma banda que se mostrou, né, cara? Claro que o Corsos ele não começou aquele pilar do thrash que depois acabou se tornando, né, cara? Era uma banda que tinha um lance mais heavy metal e tal, cantava em português. Depois do Pay for Your Lies em diante ali, a banda começou a se solidificar de uma forma que, cara, veio só obra-prima, assim. E eu te digo que o Pay for Your Lies é um dos que eu mais gosto, cara. Um dos que eu mais gosto. Vai ser relançado. Pô, que beleza. Baita notícia. Formar o Corsos, cara. Como é que surgiu essa ideia de montar o Corsos? Tinha
um festival na escola, cara, e a gente não podia. A gente era uma banda, era uma classe. Nós éramos, eu estudei, cheguei lá, acho que no primeiro colegial, entendeu? Passei um ano sem poder jogar bola, só no outro ano que eu fui jogar bola e a escola já não participava de tantos torneios assim como ó, Ripica nisso aí, cara. Puta, uma perda muito grande, cara. Um cara muito legal, bicho. Muito legal. Acima da média, né? Tristeza. Mas voltando ao assunto, né, eu só fui. A escola já não participava tanto de campeonato, mas tinha lá a bolsa de estudos e eu continuei, né? E então eu já não queria mais sair que estava envolvido com essa coisa de heavy metal, né? Isso aí me abraçou muito, né? Naquele tempo que eu não pude jogar bola, foi a minha muleta, assim, de uma coisa que eu peguei o gosto, né? E a banda, cara, foi nada mais, nada menos que tipo uma. Aconteceu. Fire Warning, esse mesmo! Van Halen Fire Warning. Isso. É o Jefferson. Jefferson da banda One of Them, aqui do Rio Grande do Sul, banda de thrash, One of Them. Boa. Então o que aconteceu, cara? Nós éramos mesmo sendo o primeiro colegial, tinha o segundo, o terceiro, que eram as pessoas mais velhas, a gente era uma classe assim que meio que tinha um prestígio dentro da escola, entendeu? E teve um festival musical e o Zema também era dessa minha sala de aula, o Zema que foi baterista do Chorus, que gravou Sonho Maníaco. Nessa época ele não era do Chorus, né? Era o Brian, né? O Maurício Brian, que hoje é juiz na cidade de São José dos Campos, mudou completamente a vida dele. E então o que aconteceu? Eu e o Brian, a gente falou, a gente não pode ficar fora dessa. Meu. A gente já tinha umas ideias de ficar montando banda, mas não tinha esse negócio de crescer, viver disso, que piriri, que pororó. Não tinha, não existia isso. Foi meio assim, cara, a gente não pode ficar de fora, a gente não pode ficar de fora. Eu sei que a banda a gente conseguiu formar numa sexta-feira. A gente fez mais ou menos um esboço da música na sexta-feira à noite. A gente ensaiou no sábado, saímos do ensaio, fomos para a escola para tocar no festival. E acabamos se classificando para o final do ano, em dezembro, ser o grande festival da escola, né? E o qual a gente pegou em terceiro lugar e não paramos mais. Desde isso não paramos mais, né? Então é mais ou menos essa aí a história. Não... Foi assim, cara, coisa de molecada, né, cara? Eu não consigo me recordar em algum planejamento. Não teve. Sim. Até porque nossos pais odiavam esse lance de a gente fazer parte de uma banda de metal. Então, tipo, apoio era zero, cara. Apoio tinha que ter um apoio dentro de casa, né? Os mais velhos, para poder dirigir. Se de repente, naquela época, algum dos nossos pais vissem, sentissem que era uma música que estava começando no Brasil, que a gente estava ali no começo, seria uma das bandas pioneiras, né? E pegassem esse nosso projeto, esse nosso negócio e, sei lá, levassem de uma forma, nos dirigissem, né? Talvez poderia ser muito maior hoje, né? Porque a gente vai acordar tarde, né? Sim. Ô, Pel, falando assim da história do Corsos, né, cara? Quando vocês criaram a banda ali para aquele festival da escola e tal, tem aquele lance de querer tocar, de querer fazer show. Mas tu imaginava que o Corsos seria uma banda, cara, tão importante, fundamental para a história do metal nacional? Não, nosso objetivo era tocar e ter uma banda raivosa, porque a gente achava que só ia ter os caras fruta tocando lá na hora, só musiquinha fruta, entendeu? A gente via dentro da escola quem eram as outras bandas, a gente olhava para os caras e falava, meu Deus, entendeu? Era essa a ideia que a gente tinha. O que a gente queria era se aparecer mesmo, era que as menininhas pagassem o pau pra nós, tá ligado? Era isso, cara. Coisa de moleque, bicho. Coisa de moleque de 16 anos, 17. Entendeu? Sim. Não tinha nenhuma previsão futurística, entendeu? Do que poderia acontecer, é completamente diferente da garotada que começa hoje uma banda. Isso eu ia te comentar. Uma cabeça profissional, já quer fazer o melhor trabalho, quer ter qualidade, já pensa no futuro, entendeu? Já pensa em mandar o trabalho para o exterior. Não tinha nada disso na minha época. Nada. Isso que eu queria te perguntar, assim, hoje tu é produtor, né, cara? Faz um trabalho belíssimo, já venceu até um Grammy Latino com Oficina G3.
Tá o Psicodela é a banda que eu produzi, ó. Puta banda fudida de rock and roll pesadão. E, cara, vai, palmeirense, vai, é nóis, palestra, avante! E, cara, a gente percebe o seguinte, né? De tanta gente que eu conversei aqui, da outra vez que eu falei contigo também, a gente via que ali no início de tudo, cara, tinha toda aquela dificuldade, era instrumento, era conseguir disco, era conseguir ouvir o que vinha sendo lançado, era ter um lugar onde ensaiar, era ter aparelhagem, era lugar para tocar. E hoje, cara, tem tudo. Se a gente pensar assim, ó, o cara grava um disco no quarto, né? Com todos os instrumentos, o cara grava um disco no quarto. Mas eu fico igual de um estúdio bom com o produtor bom. Pode, com certeza. Pode até fazer, mas eu fico igual. Principalmente se for no Mr. Som, né, cara? Lá, som fica mais pedido. Mr. Som, meu querido. Infelizmente, nós fechamos as portas. A pandemia comeu o Mr. Som. Pô, putz, mano, que pena, cara. Bem, eu nem vou chorar as pitangas, porque, cara, já chorei tanto já na internet, que já me ajudaram em maio do ano passado, quando eu fiquei muito mal financeiramente, me ajudaram, não tem mais choração, sabe? Mas são coisas que acontecem. Eu não fui o único prejudicado pela pandemia, né? Então, é isso aí. Sim. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, cara, traçando um paralelo, assim, ó, porque a gente vê que muitas bandas daquela época, né, cara, algumas acabaram ficando pelo caminho, outras conseguiram se manter, não que não tivessem qualidade, mas porque era uma dificuldade mesmo, ou o cara trabalhava, ou tocava, ou conseguia fazer as duas coisas e não conseguia conciliar, não tinha o tempo para se dedicar total à banda. E hoje tem esse lance da facilidade, que eu acho, de se gravar, de se produzir, de se ter uma banda, mas ao mesmo tempo, eu acho que não tem, digamos assim, a concorrência é muito maior, né? Porque todo mundo lança, todo mundo grava, e não tem mais aquela coisa, Pompeu, e aí eu falo agora por mim, que eu sou um cara de 47 anos, aquela coisa de querer ter o disco, de querer ter a camiseta da banda, de querer ter um CD ali para ouvir quando quiser, para botar na TV o DVD para assistir. Hoje a gurizada tem muito lance do Spotify. Eu vou ouvir ali no Spotify, eu faço uma playlist e tal. E eu acho que isso acaba tirando um pouco daquela... Eu não vou falar magia, mas daquela vontade que o cara tem de ter o material físico, que o antigão, assim, como eu e mais um monte de amigo meu, que a gente ainda compra. Né? A gente compra disco, compra CD, compra camiseta, vai no show, e hoje a galera não se apega muito a isso. Como é que tu enxerga, cara, essas diferenças de fase? Mudou, cara. Mudou. A garotada não tem mais o sentimento que a gente tinha. A gente tem que entender isso. A gente não pode impor isso para a garotada. Da mesma forma, quando a gente era garoto, queriam impor coisas para nós, a gente falava não. O mundo muda, cara. Você entendeu? O mundo muda. E é o tempo deles, cara. E é o que eu falo, cara. É o que eu falo. Eu não vou dizer assim que tudo da juventude eu acho maravilhoso. Entendeu? Mas tem coisas que a gente tem que entender. Entendeu? Tem coisas que a gente tem que entender, a gente tem que se adaptar e viver a realidade como é hoje. Senão a gente vai ficar para trás, cara, vai ficar nessa treta. O CD, o vinil era mais legal. Não vai voltar. O vinil vai ficar para colecionador, tá voltando, ó. O vinil ainda tá voltando. Mas vai ficar para colecionador, para quem tem uma picape. Hoje uma picape é R$1.000, cara. 1.500 pau, 2.000, sabe? Que adianta? O vinil voltar, cada vinil hoje é R$180. É muito caro. É uma coisa que não é para o garoto jovem, que ainda não se sustenta. Tem que ficar pedindo pro pai. O pai não vai ficar toda hora dando 1.500 conto para ele comprar uma picape, R$400 para comprar disco, e estragou a agulha, é mais 400 pau de agulha. Sim. O cara tem que estar mais estabelecido. Isso é uma coisa pra gente da nossa idade, que já está mais estabelecida na vida. Só que é outro momento. É outro momento. Você tem que respeitar, se adaptar e tentar viver dentro dele, cara. Não vai mudar, bicho. Não adianta, não vai mudar essas coisas. Vamos parar. Mas tu não acha que antes e agora, antes e agora, antes e agora, meu. É muito mais fácil a gente se adaptar naquilo que a gente acha que tem que a ver com a gente. Que a gente acha legal. Usar os mecanismos que existem, tá ligado? Com a nossa linguagem. Com a nossa linguagem mais antiga. Mas usar o mecanismo, cara. Entendeu? Você quer usar o TikTok, você usa o TikTok. Não precisa dançar o TikTok. Vai lá e faz um quadro diferente. Vai lá falar de rock. Que nem no Instagram, qualquer diferença, cara. Não muda porra nenhuma. Sabe? Eu
entrevistei no meu podcast, vai pro ar ainda, a senhorita Pepper, que ela é tipo uma influenciadora do metal. E, por exemplo, o TikTok, ela chama de Rock Talk. Não sei se é Rock Talk, se é Metal Talk que ela chama. Acho que é Rock Talk, se não me engano. Que é uma galera do rock que fica fazendo conteúdo de rock. Não fica lá dançando, igual Neymar, tá ligado? Sim. Tem isso, cara. E é do rock, vai fazer coisas do rock. Então use esses mecanismos e tenta botar uma linguagem, tenta, sei lá, se adaptar a isso aí, cara. Eu acho que besteira é que a gente ficar degladiando. Ainda mais, cara, a gente é velho, a gente se entende, é fácil, tá ligado? Você tem 47 anos, eu tenho 57, entendeu? A gente que vai aqui debater é mais fácil, tá ligado? Mas tenta falar isso para um garoto de 20, 21. O cara não sabe nem o que você tá falando, não entende. Para ele é um monte de groselha que você vai falar, que vai entrar no ouvido e sair outro, porque ele não viveu a vida do vinil, ele não pegava o disco, ficava lendo encarte, ficava nos detalhes de capa, ele não tem esse sentimento. Mas aí eu quero te perguntar... Peraí, você viveu isso e você tem esse sentimento. Você fala, mas o garoto não tem, cara. O garoto não tem, então ele não vai entender o que você está falando. Agora vai falar de Spotify para ele, vai falar de playlist. Eles falam os nomes de umas coisas, você tem que ter uma carry, você tem que ter. Fala os nomes dos negócios em inglês, que eu não sei que fica dentro da porra do aplicativo lá, da plataforma. Que a gente coroa fica assim, aí vai no Google procurar para saber o que é. Cada um no seu tempo, cara. O mundo mudou, bicho. O mundo mudou, é completamente diferente da nossa época, cara. Como também deve ter sido um choque para os coroas daquela época. Por exemplo, meu pai e minha mãe foi um choque quando eu virei headbanger. Sabe, em menos de um ano eu deixei o cabelo crescer, eu botei um brinco e eu botei uma tatuagem. Isso em 1979, 80, sei lá. Porra, isso aí era... Bicho. Hoje não é porra nenhuma. Mas na época era, mano, botou brinquinho e virou menina. Botou uma tatuagem e virou bandido. Só andava com roupa velha, camisa cortada, tênis branco, que era quase que preto. Cara, cada mudança do mundo é um choque, cara. E os coroas é que sofrem. Porque não conseguem entender e se adaptar à linguagem do jovem. Então a gente tem que tentar entender um pouquinho mais isso aí. Em vez de só ficar criticando mimimi, Nutella, sabe? Tem que tentar entender qual que é a essência. Que muitas coisas que eles vão contra a gente é porque eles não têm esse sentimento. Eles não viveram, não têm o sentimento. Não existe neles nenhum apreço sobre o que a gente está falando. E nem entendimento. Ele vai continuar falando das coisas que ele conhece. É isso. Mas nisso que tu falaste de que eles não entendem e não têm esse sentimento, tu não acha que, claro, como tu dissesse, tem a sua época, tem a sua adaptação, tem o seu momento, as coisas vão evoluindo ou mudando com o passar do tempo e cada época tem o seu formato. Mas tu não acha que esse formato das plataformas digitais, pelo menos, ele não deixa a música um pouco artificial, cara? Porque não tem aquele apego. Eu sei que tu falasse agora há pouco que a gente teve aquilo de pegar o disco, de olhar, mas parece que a música ela se torna um tanto quanto descartável, porque os caras não ouvem a música inteira mais. Eles ouvem 30 segundos de uma música e deu. É isso, cara. Eu vou no Spotify, eu ouço o disco inteiro. O jovem ouve um pedaço da música. É lá que tá. Hoje a parada é lá. É na cidade. Daqui a pouco vão inventar outra coisa, brother. Pensa que daqui uns 20 anos vão inventar uma outra fita que Spotify já era. E vai estar a molecada de hoje, que nem os coroa, brigando com a molecada da nova coisa, porque o Spotify era mais legal. Porra, bicho, você tá falando, cara, de uma bolinha, uma bola, um pouquinho de neve que eu jogo numa ladeira monstruosa cheia de neve que vai virando uma bola cada vez maior, cara. E quando chegar lá na frente do Spotify, já tá, sei lá, em qual geração. Isso não compete a gente discutir mais. Mudou, cara, e vai mudar. Não vai mudar, cara. A gente não vai conseguir fazer a coisa virar de novo como era antes. Sim. Mantenha as suas tradições que você acha legal. Consome o que da forma como você está acostumado que você acha legal. Ou você nunca entra no Spotify para ouvir nada? Eu não tenho Spotify, cara. Tá. Eu tenho. Eu ouço tudo, cara. Ouço tudo no meu celular. Eu tenho fone de ouvido bom, tá ligado? E ouço tudo no meu celular.
Tudo que eu quero ouvir. Eu ouço mais do que no som aberto mesmo. Ele é cômodo, né? Tá com o celular ali, onde tu quiser ouvir, tu ouve e Imagina tem esse se a gente lance. tava na rua, a gente quer ouvir mostrar um som pra alguém, tem que ir na casa não sei quem pra ouvir na picape, ou no toca-fita. Hoje Sim. não, você pá, entendeu? Tem outras coisas, cara. Sabe, às vezes no momento desse, ouve isso aqui, você já foi pro cara ouvir, pronto, você pode arrumar um bom negócio, você pode arrumar uma parada legal pra tua banda, você pode abrir a mente de uma pessoa naquela hora, não precisa mais passar dias para se reunir, para ir não sei aonde. Tem as coisas boas também. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, brother. Tudo. Certo. Menos disco do Oswaldo Montenegro. A água que a gente bebe não é mais a mesma quando eu era criança. A comida que a gente come não é mais a mesma. Eu não vejo ninguém reclamar que o pêssego não tem mais gosto. Lembra quando você pegava o pêssego, você mordia, escorria na sua boca? Qual foi a vez que não tem mais o mesmo gosto? Isso é verdade. Ninguém reclama disso. Todo mundo reclama do som do Spotify, de gravar em casa, de não sei o quê, porque não é mais picape, porque não é mais disco, não é mais CD. Mas ninguém fala que o pêssego perdeu o gosto. Eu lembro. É verdade, cara. Eu lembro. Você só vai ver isso se você for pro interior de São Paulo. E for em algum lugar onde as pessoas ainda vivem um século anterior ainda. Aí é capaz de você ter qualidade para as coisas, viu? Eu não vejo ninguém reclamar disso aí, cara. É meio gozado, né? A gente come as coisas, porcaria, tudo enlatado, tudo zoado, e ficar reclamando da porra do Spotify. Todo mundo tendo mal súbito, todo mundo morrendo, AVC, torto à direita, por que será? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer. É verdade, cara. A qualidade de vida está destruída. Cada vez, se você for perguntar para mim, você acha que a qualidade de vida de hoje é tão boa quanto antigamente? Eu acho que eu vou falar, não. Não é. Começa com os alimentos, com a água que a gente bebe. Pega aí qualquer comida que tu comia lá nos anos 80, tu vai comer hoje. Olha. Cláudio Videira, maluco, até a cannabis perdeu o gosto. Olha aí, ó. Olha que ponto que chegamos. Muito bom, cara. Mas isso é no mundo inteiro, viu, brother? Isso é no mundo inteiro. Sim, claro. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara, que apareceu aqui do Márcio, cara, aqui de Porto Alegre. Agora tá morando em Santa Catarina, mas ele é aqui de Porto Alegre. Ele perguntou assim, ó. Fala sobre aquele show em Porto Alegre no meio dos anos 90, no dia mais frio do ano. Como que é? Repete, que eu não entendi nada. Um show que teve em Porto Alegre, do Corsos, no meio dos anos 90, e era o dia mais frio do ano. Puta que eu pariu, cara. Que é isso, meu irmão? Eu indo no Nicastrão, tocava, acho que era tudo do Mesiluja, se não me engano. Eu e o Nicastrão ainda resolvemos sair depois do show e com as mini, com os caras para as baladas. Quase morremos, cara. Nós de ir embora pro hotel, pelo amor de Deus, cara. Os caras explicaram pra gente, vai ali e pega era tipo um trólebus, assim, era uns busão pequenininho, nos lugares mais altos que você subia para pegar o ônibus. Pega o ônibus tal, isso 5:30 da manhã, 6 horas, sei lá. Pega o ônibus tal que vai te deixar na porta do hotel. Meu irmão, o vento que a gente pegou foi o frio. Olha que eu já fui para temperaturas fora do Brasil, elevadíssimas, -8, -10, mas eu nunca tomei um frio na orelha que nem desse dia aí. Porto Alegre é foda. Eu detesto o frio. E foi o pior frio que eu tomei na minha vida. Acho que eu fiquei traumatizado nessa época aí. O Márcio até comentou aqui que o palco quebrou no meio. Isso eu já não lembro. Aí já é demais. Mas o frio eu lembro que virou um trauma. Cara, e por falar em Porto Alegre, Pompeu, tem alguma possibilidade aí, cara? Um amigo meu me mandou um WhatsApp hoje perguntando assim, pergunta para ele se tem chance de ter um show do Corsos em Porto Alegre. Vocês iam tocar naquele festival junto com a Armored Down, né? Que depois teve a pandemia e foi cancelado. Era essa oportunidade. Se é para ter uma nova, que os produtores locais nos procurem, se tanta galera quer ver, né? Cara, porque faz tempo, né? Porto Alegre faz tempo, cara. Pompeu, por falar agora em bandas do Brasil e tal, participasse do Sepulquarta, né? Como é que foi, cara, a tua participação lá com o pessoal? Legal pra caralho, gosto muito do pessoal, tenho uma boa relação com Sepultura, da mesma forma que eu tenho uma boa relação com os Irmãos Cavaleira, entendeu?
Foi do caralho. Quando chegou o convite, eu não pestanejei em nenhum minuto. Falei, que isso, cara? Entendeu? Eu me senti muito honrado em poder fazer parte de uma quarta, de representar a minha banda, o nome da minha banda, numa quarta. Fiz com muito amor e carinho a minha participação, né? E foi a última quarta, se não me engano. Fui eu E, e o e a menino do escolha da Creator, música? o menino do Creator também participou. Acho que o baixista do E Creator. Foi muito legal. Cara, a escolha da música, Pompeu, como é que se deu? Foi foi o dele. Sepultura que escolheu? Já chega, não, foi dele. Já chegou pra eles, olha, a música tal, você vai cantar essa parte, o Derek vai cantar essa, não sei o que e tal. Foi meio que assim. Certo. Cara, eu acho que eu te perguntei da outra vez, cara, mas eu não tô recordando. Às vezes, de uma semana para Se outra, eu não já me não engano, lembro, tem imagina um que disco da Quarta também, acho que em vinil e em tem, CD, que tem saiu, também essa música. saiu. Aham, tem sim. Alguma vez chegasse a pensar em lançar um trabalho solo, Sim, cara? há 8 anos eu tô fazendo, não termino. Tá? Eu acho que eu quero bater o recorde do Axl Rose. Esse vai ser difícil, cara. Tô quase. Ele ficou quanto tempo lá fazendo aquele Chinese lá? Ah, eu acho que deu mais de 15 anos, eu acho, cara. Eu nem lembro, foi muito Ah, tempo. não. Aí não dá. Pra mim não Foi dá. muito tempo, é. Eu acho que esse ano aqui eu lanço meu disco. Aí E, já não sei se e, eu e vou lançar um disco ou se eu vou fazer como a garotada de hoje em dia, como é o Spotify, lançar singles, essas coisas. uhum. Vamos ver. Tu já tem ele, digamos Eu assim, tenho 10 composto. músicas. Eu tenho 10 Das músicas. músicas que muitos amigos meus gravaram, entendeu? Foi só Uhum. amigos meus que gravaram, pessoas assim que eu curto muito o trabalho. Né? Na bateria está o Aquiles Priester, no Porra. contrabaixo o André Buzik, na guitarra o Marcelo Soldado Negen, que tocou no Códigos, no KZS. Tem também o De Grigo, né? Um grande amigo meu, que fez parte de várias bandas de hard rock de São Paulo. E bem provável no teclado está o Ney Medeiros, que acompanha o Rafael Bittencourt, porque na falta gravar a parte dele, né? E nas vozes dele. E vai ter algumas participações especiais aí, nos solos de guitarra, que tem, quase todas as músicas tem solo. Então vai ter algumas participações especiais ainda aí. E o direcionamento, Pompeu? Eu sei que é meio bobo Do fazer meu essa disco, pergunta, né? Mas às vezes o que acontece? Porque o cara, às vezes, que ele lança um trabalho solo, né? A maioria das vezes ele lança um trabalho diferente daquele de que ele está eu acostumado a fazer, né? faço Senão um não heavy teria o porquê de metal. lançar. Eu faço um heavy metal tradicional. Algumas pessoas acham até meio moderno, algumas pessoas que já ouviram algumas músicas, né, os esqueletos das músicas, acham meio moderno. Eu acho tradicional. Se eu for comparar o Corsa, é um heavy metal tradicional, entendeu? E todo cantado em português, porque eu quero mesmo passar as ideias. O meu objetivo mesmo é passar umas ideias e as pessoas entendam. Porque todas as letras do disco são 95% do disco é tudo fatos reais. São todas histórias que alguns amigos me contaram, coisas que passaram na vida que eu transformei em música, porque eu acho que tem muita gente que passa pelas mesmas coisas. Certo. E é bacana isso, cara, porque eu vejo assim, o cara sai da banda para lançar um trabalho solo. Não sai da banda, mas lança Eu um não vou sair trabalho da minha solo. banda, peraí, eu não vou Não, sair da minha banda. sim, É sim, mais sim. um Não, eu vou te trabalho, dizer trabalho. isso. Que às vezes, tipo assim, quando o Bruce Dickinson tava no Iron Maiden, por exemplo, ele fez o Tatu do Milionaire, que, cara, não tinha nada a ver com o Iron Maiden, né? Era bacana e tal. Aí depois ele começou a fazer trabalhos iguais ao do Iron Maiden, então volta pro Iron Maiden. Eu sei que tu não saiu do Corus, né? Não, Não mas existe. tem uma música só que é um pouco mais rápida. O resto são É, tudo mais tradicionais mesmo. bem Entendeu? na linha do metal tradicional. É, Certo. é só mais um trabalho para ficar enchendo o saco do Corsa quando calhar a data, entendeu? Esse tipo de, só para dar trabalho. É. Mais um trabalho para dar trabalho. E Nem são banda todas eu tenho, faixas autorais? nem sonho em colocar esse time que gravou, talvez um ou outro, mas colocar esse time completo que gravou em cima do palco custa muito caro, né? Não teria condições, é um trabalho que está começando. A gente nem sabe o que a galera vai achar quando sair, né? E são todas músicas autorais, Pompeu? Todas. Todas? Beleza. Todas. E um trabalho novo do Corsos, cara? Já existe alguma coisa? Hoje, por isso que eu só tenho 1 hora para fazer
a sua live de hoje. Ah, A gente tem uma reunião já para definir uma parte uma parte, definir mesmo uma parte dos primeiros trabalhos que a gente vai começar a fazer nessa comemoração de 40 anos da banda. pô, baita notícia. Então, uma Isso eu ia te reunião perguntar. logo depois de você eu já entro numa reunião com o Corsos. Ah, beleza. 40 anos, cara, isso que eu ia te falar, cara. Uma carreira assim, cara, irreparável dentro do metal. E aí, cara, fica aquele questionamento. Quando hoje o Pompeu olha lá pra trás, cara, eu já te perguntei o lance de se imaginava aquilo, mas não é isso que eu ia perguntar. Assim, qual é o sentimento, velho? Olhando pra tudo que a banda passou por mudanças de formação, mas se manter firme no cenário, com todos os percalços que a gente sabe que fazer heavy metal no Brasil é matar um leão por dia. Como é que tu olha lá pra trás, cara, quando tu pensa nisso? Ah, vitória. Vitória é sucesso, realizar os sonhos. Sempre você não pode desistir dos seus sonhos, seja a dificuldade, o percalço que você tenha durante o caminho, né? Eu acho que tá aí o Corsos para mostrar que tudo é possível, né? Quantas bandas dos anos 80, bandas co-irmãs que tiveram que parar por A, por B, por alguns motivos, depois retornaram, outras não retornaram mais, entendeu? Então é superação, é perseverança e vitória. E eu acho que é uma carreira de sucesso, né? Sou altamente contente com tudo que aconteceu, com o que somos e o que representamos, né? Então, você começou a live me botando lá em cima com o código, apesar de eu achar o heavy metal muito maior que tudo isso daí, né? Nós temos aí uma história, um legado, né? Que são 40 anos ininterruptos de carreira e com vários percalços, né, cara? A minha banda passou por coisas que, porra, meu, não é fácil não, cara. Teve várias coisas muito horríveis que passaram, que se passou durante a nossa carreira e a gente conseguiu se manter, né? E tentando se adaptar sempre ao que está acontecendo, ao que é colocado para a música e a forma de trabalhar. É isso. E O tu segredo é saberia amar o dizer, heavy cara? metal. O segredo é amar o Com heavy certeza, metal acima de tudo. com certeza. Mas tu saberia dizer assim, cara, 40 anos, não tem nem o que falar, assim, é mais do que muita gente viveu, né, cara? Mas assim, aquele momento mais complicado pra ti dentro do Corsos, assim, cara, tu saberia dizer qual foi o pior momento vivido Pode, nesses 40 anos? muito fácil, a morte do Zé, mano. Poxa, você perder Como é que... um cara da sua banda e da forma que foi, é um choque. Talvez um dos primeiros, assim, da nossa cena, rock. Temos outros exemplos parecidos, né? Uhum. Mas você perder um cara da forma que foi. E o Zema significava muito mais do que um baterista pro Corsos. Ele era líder de uma galera. Sim, foda, né? E, cara, claro, superando dificuldades, assim, mas... E o ponto, claro, difícil de falar, talvez, mas o ponto alto da carreira da banda, assim, que é aquela... Eu acho que a cada dia que a gente acorda, a banda existe, é um ponto alto. Entendeu? A cada dia é um ponto alto. O próximo show sempre é o mais importante. Indiferente da quantidade de gente, indiferente do status, que pode significar um show. O meu modo de entender é que o próximo show vai ser o mais importante. E a cada dia que eu acordo, entendeu? Que eu estou vivo, que eu tenho a minha banda, eu agradeço e é o momento mais ápice. Entendeu? É um dia após o outro. A gente tá chegando no... Agora, daqui um mês, vai ter o Monsters of Rock, né, cara? E o Corsos participou, né, cara? Mais do que justo, participou de um Monsters of Rock aqui do Brasil. Sensação, cara, de tocar num festival de renome internacional, assim. Caralho. Experiência única, caralho. Naquela edição, quem mais tocou, Pompeu? Não lembro de cabeça agora aqui quem mais tocou, cara. Teve Slayer, teve Manowar, teve Dorsal? Teve Dorsal, teve puta, né? Glenn Hughes, Savatage. Aí, Isso. acho que basicamente era esse set. Pô, cara, legal, né? Isso que eu acho bacana.
pelo menos naquela época ainda se reconheceu as bandas nacionais para festivais, né, cara? Hoje Não, hoje é que mais tem bandas nacionais em grandes festivais. Ó, haja visto o Rock in Rio. Rock in Rio a cada ano, cara, dezenas de bandas brasileiras tocando. Uma coisa que a gente jamais podia imaginar que pudesse acontecer, né? Mas eu digo, por exemplo, a gente pega o Monsters agora, não escalaram nenhuma banda nacional, né, cara? Isso que eu acho foda pra caralho. Às vezes um dá merda, mas vê o Sun Breeze, vai estar chapado de banda brasileira. Sim, esse vai ter bastante. Tem, nos grandes festivais hoje em dia, mais tem banda brasileira do que menos. Um ou outro pode furar a regra, entendeu? Também a gente não pode esperar, né, que todo dia seja Natal. Mas eu acho que é uma fase onde o metal brasileiro está sendo mais reconhecido. Sim. Passou da hora disso, né, cara? Pompeu, vou te fazer uma pergunta que o Marcelo Zanck tá fazendo aqui, cara. Se tu acredita que o Corsos ele só não chegou ao mesmo patamar do Sepultura por conta do empresário? Nada a ver. Só a pergunta que ele colocou aqui, eu não vejo dessa forma também. São de patamar de Sepultura, cara. É mesmo que você falar, quem jogou bola aqui no Pelé? Sim, não o som deles que era muito bom, se era o som deles que era visionário, se era eles que eram bonitos, se por A mais B tiveram os seus méritos. Agora, tem que entender que também o Corsos nunca fez uma carreira internacional, entendeu? Como o Sepultura fez, cara. A gente mesmo nunca quis morar fora do Brasil. A maioria da banda, podia ter um ou outro, mas tinha a maioria da banda que não queria, então a gente fez a nossa opção. Sim. Então não tá tem como. Ótimo, não dá pra comparar, né? Tá ótimo assim. Tem como. Tá. Sim. O nome que a gente tem, o respeito que a gente tem, tá ótimo. E a gente precisa fazer um trabalho do caralho, pra vocês pagarem mal pau, pra vocês gostarem, tá ligado? E voltar com tudo pros palcos, é isso. Isso aí, cara. Cara, como é que tu vê hoje, assim, o nosso cenário atual, cara, das bandas nacionais, cara? Tu disseste agora aí que tem bastante banda participando dos festivais, né, cara? Tem muita banda de qualidade, cara. Não é só muita banda, tem muita banda de qualidade. É bem diferente quando eu comecei, que todas as bandas eram toscas. Sim. As bandas eram muito ruins, cara. Você vai ouvir os trabalhos dos anos 80, Ave Maria, cara, salva uma música, uma banda, outra música. Assim, com a minha visão de produtor de hoje, né? Agora, o que a gente não pode tirar da bandeja é o saudosismo, o sentimento, entendeu? Que a gente tinha naquela época, né? Mesmo as bandas sendo muito toscas, as músicas sendo muito ruins, entendeu? Havia uma atmosfera no cenário metal brasileiro que estava começando, que mesmo a banda sendo tosca e sendo ruim, as músicas ruins, era comparado aos maiores nomes do heavy metal do mundo. Entendeu? O Vírus era o Iron Maiden, o Salário Mínimo era o Whitesnake, o Corsos era o Slayer, tá ligado? E a gente era muito tosco. As músicas eram uma bosta, tá ligado? Não dava pra comparar com essas bandas, sabe? Era ridículo, entendeu? Mas era esse o sentimento que tinha na época, porque era o que nós tínhamos. O Kiss veio em 85, 83, não sei te falar. Mas o coisa 83. O Rock in Rio, que no Rock in Rio descobriram heavy metal no Brasil. Mas quando a gente começou lá nos anos 80, cara, era um saudosismo, um sentimento, cara, porque, mano, a cena que existia no Brasil era somente as bandas brasileiras, né? Era isso. Vi uma banda de outro estado tocar em São Paulo, todo mundo ia... sempre aquela mesma galera, cara. Show do Vírus era aquela galera, show do Corsos era aquela galera, do Salário aquela galera. E é sempre os mesmos, cara, porque era o que tinha, cara. Então era uma outra realidade. Sendo que alguma dessas bandas já tinha uma cabeça empresarial, não a minha. A minha banda sempre foi uma banda, demorou para acordar assim, para entender que poderia fazer alguma coisa, negócio mesmo, ser mais profissional, né? Tipo, ganhar dinheiro, investir grana para poder ter uma qualidade melhor. Demorou um pouco pra gente. Mas já havia algumas bandas que já tinham uma cabeça melhor nisso daí, entendeu? E a gente demorou muito para isso daí. Talvez tenha sido, mas também não ia mudar nada da nossa história, entendeu?
Mas era isso, cara. A grande história é essa. E a gente sonhava que o Brasil fosse como é hoje. Cheio de banda gringa tocando, a gente pudesse ver qualquer banda. Então, nem tem como contestar isso, porque era um sonho dos anos 80, né? Como é hoje. E a coisa é muito legal. E as bandas iniciantes hoje, nossa, não dá nem para comparar uma banda iniciante de hoje com os anos 80. A qualidade é extremamente superior, assim, absurdamente. Você vê cada puta banda nova aí, molecada com o primeiro disco, você vai ouvir e fala, caralho, olha o som que essa molecada faz, bicho. Entendeu? Sim. E naquela época, mano, é só você ouvir os discos que você já sabe, não é preciso você falar pra mim que são gênios. Não é possível você virar pra mim, não é possível você virar pra mim, pegar o SV Metal 2, botar Príncipe da Escuridão e falar que a música é genial. Eu vou chorar de rir. Música de duas bases. A mesma sequência de nota da Guerreiros do Metal. Só muda a velocidade. Pompeu, falando, cara, da discografia do Corsos, assim, cada álbum, uma época da vida, cada álbum refletia um momento, né, cara? Mas se tu tivesse que escolher um álbum para definir o que é o Corsos, para representar o Corsos para alguém que não conhece a banda, tem como fazer isso, cara? Escolher apenas um álbum? Para entender o que a gente é? Quem é o Corsos? Só viu o Ties of Blood. Ties of Blood. Ele teve uma história para chegar até o Mass Illusion. Uhum. Ali que eu acho que a banda realmente fica músicas fodas, tá ligado? Né? E aí vem o KZS, que é a hora que a gente começa a colocar o groove dentro do nosso thrash metal. Aí vem o Ties of Blood, que é a mistura desses dois como deveria ser. Entendeu? E dali por diante a gente vai defendendo os mesmos estilos de música. E sobre o Ties of Blood, cara? Teve a participação do André, né, cara? Do André Matos, falecido André Matos e tal, numa faixa que, cara, a voz dele, ela ficou bacana na faixa, né, cara? Que é Evil Spell, né, se não me engano. É? Ok, Evil Sight. Evil Sight, isso. E ficou muito bacana a voz do André ali, porque a faixa ela caminha de uma forma que o André coloca a voz dele ali. Como é que pintou esse lance da participação do André? O disco já diz o nome, a tradução é Laço de Sangue, né? Então é um disco conceitual, não nas músicas ou nas letras, né? A gente queria chamar, como a gente nunca abriu assim a banda assim para participações de outras pessoas, a gente quis fazer. Fazia muito tempo que a gente não fazia um disco, então a gente resolveu fazer um disco que fosse os Laços de Sangue, que pudesse um pouquinho mostrar, né? Tanto se fala de desunião do metal, a gente queria mostrar entre as bandas, né? A gente queria mostrar que não era por aí, né, cara? Que a galera que não toca, que não tem contato com as outras bandas, não sabe como que a gente convive, né? É muito restrita. É fácil você falar mal de alguma coisa que você não tem conhecimento. Você vai lá, mete o pau, não tem conhecimento e pode transformar uma mentira em verdade. Hoje fica claro isso, que já naquela época já começou esse tipo de história. E hoje com a internet ficou claro que as pessoas conseguem transformar uma mentira em verdade. Enfim, ficou claro em várias situações, né? Então, o Ties of Blood, a ideia era essa, era fazer o laço de sangue com o conceito com a participação das pessoas. Então, vem desde o punk até o heavy metal, né? A gente tem o João Gordo, a gente tem o Boca, a gente tem o Taurus, lá da Finlândia, né? Que é um finlandês que tinha uma banda que cantava em português, né? Força Macabra, né? A gente tem o Elsa Guerra, do Golpe de Estado. A gente tem o André Sepultura, a gente tem ai, meu Deus, o André Matos, tem mais um aí que eu já não veio na minha cabeça, agora subiu. Enfim, isso já tocando no disco, né? Fazendo o som. Sim. Aí tem as letras, né? Que tem o Alexandre Calari, tem o Vitor do Totter Squad, que na época era do Totter Squad, que é Voodoo Priest, agora tem uma outra banda que esqueci o nome da banda, Tribal Scream, acho que é. Tribal Scream. Isso. Tem o Vitor.
Tem o Ronaldo Simula, que era do Delft, fazendo letra. Então tem, saca, foi um laço de sangue mesmo, cara. O Redstone, do Cólera, também participou do disco. Quer dizer, meu, então esse era o conceito. Esse era o conceito do disco. E eu acho que com todos esses nomes, cara, foi uma coisa muito perfeita, né? Dentro do que a gente queria fazer. E é o teu disco preferido também, Pompeu, do Corvus? Não, não é meu disco preferido. É um disco que resume o som do Corvus. Porque eu não tenho disco preferido. Até os discos horríveis da gente, cara, é importante, porque sem ele não teria o outro. Sim. Né? Sem um disco, não tem não tem o outro. Então, eu não tenho um disco preferido. Todos são. É a mesma coisa que você ter um filho preferido. Eu não tenho um filho preferido. Eu amo meus 3 filhos igualmente. E os meus discos eu amo igualmente. Certo. Pompeu, tem que sair agora às 8, cara. Estou de olho no relógio aqui. Eu queria te agradecer, mas antes disso, cara, eu queria te perguntar, assim, já comentasse, né, que o Corvus vai ter uma reunião agora para definir bases para o próximo trabalho. O que a gente espera do Corvus nesses 2023 em comemoração aos 40 anos da banda? Só vou poder falar depois da reunião. Então, mas alguma coisa legal vai rolar. Certo, cara, certo. Então, Pompeu, mais uma vez, brigadão, cara, por ter disponibilizado essa 1 horinha pra gente trocar uma ideia, falar do heavy metal, falar de ti, falar do Corvus aqui, é sempre bom, né, a gente poder trocar uma ideia, principalmente com quem faz a coisa acontecer. Já deu 1 hora? Ainda Tá tem fechando, 5 minutos, cara. pô. Ainda tem 5 minutos. Ainda tem 5 minutos. 5 minutos, nossa, 5 minutos do meu podcast eu falo mais do que buzina. Então vou aproveitar então, que a gente pode fazer então, uma merchandise. É Galera, isso aí. Pra você que ainda não sabe, eu tenho um podcast, um canal no YouTube que se chama Pompscast, onde eu faço tipo um talk show, eu entrevisto pessoas. E deixando claro que agora, nesse ano de 2023, no domingo passado, está em novo horário e novo dia, é de domingo às 2 horas da tarde, tá? Deixando claro que nessa segunda temporada, o canal vai vir com mais novidades, né? Vamos ter outros quadros e, com o passar do tempo, outros apresentadores também apresentando programas no canal Pompscast, né? Então, eu espero que vocês vão lá, confiram já, para quem não sabe, as entrevistas que já foram feitas na primeira temporada, né? No YouTube, Pompscast. Também tem as redes sociais, é só você botar Pompscast no Instagram, já vai aparecer lá o nosso perfil. Se você for no Facebook, é a mesma coisa, no TikTok e no Cacete A4, tem lá o Pompscast também, tá? Então, inscreva-se no canal e aperte as notificações para fortalecer o Pompscast, tá? E também, quem ainda não me segue, pode seguir no Pompeu Corvus, no Instagram, e, só botar Marcelo Pompeu também no Facebook, vai aparecer os meus 3 perfis que eu tenho, e mais uma fanpage, tá? E também tem um TikTok que eu logo menos vou começar lá a produzir conteúdos literários. Eu vou declamar umas poesias que eu fiz ao longo dos anos, desde 2017 que eu comecei a escrever poesias. Eu vou começar a declamar para quem gostar de literatura e poesia. Eu vou usar meu TikTok para isso, tá? Não vou dançar, não vou colocar roupa de super-herói, não vou fazer porra nenhuma disso. Eu vou declamar poesias, né? Para quem gostar, é um prato cheio, né? Então é isso aí que eu queria dizer. E para você dar uma força, se inscreva no meu canal, no Pompscast, tá? E também na minha rede social, Pompeu Corvus. Eu quero agradecer a Rebel Rock por esse espaço. Eu aqui, em nome do Corvus, poder falar um pouco da minha carreira e de minha banda, tá? Muito obrigado. Deem também apoio ao Rebel Rock, que já vem fazendo lives, já desde lá da época da pandemia, como ele mesmo disse, já me entrevistou nessa época, era uma coisa muito importante naquela época, e vamos manter essa tradição, tá? De resto, muito obrigado a todos, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado a vocês me seguirem, a vocês acreditarem em mim, porque eu sou isso que vocês estão vendo, não vivo de aparências, eu sou exatamente isso, sou um cara humilde, honesto, trabalhador, tá? E muito grato por tudo de bom que vocês, meus fãs, meus seguidores,
me proporcionaram ao longo desses 40 anos. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem em paz. Um bom final de quarta-feira para vocês. Izui. Valeu. Valeu, Rebel Rock. Abraço, então. Muito obrigado. Fui. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau.